Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Com Cristo Louvor. Eu sou o Pablo Juan. Hoje eu estou aqui com um convidado, meu amigo Tiago Luciano, para falar sobre um tema muito importante. Esse é um vídeo de um formato um pouco diferente, né? Esse vídeo, na verdade, ele vai ser um pouco mais comprido do que o que vocês estão acostumados aqui no canal. Se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, eu recomendo que você vá lá no canal, se inscreva. Nós vamos deixar o link aí para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Esse tema, na verdade, dessa série que nós chamamos a série Fé na Humanidade, onde nós vamos estar abordando aqui temas como bullying, preconceito, maus tratos, caridade, enfim, alguns assuntos importantes na sociedade, né? Então, o tema de hoje, especificamente, será sobre bullying, as suas causas, as suas consequências, como isso tem sido lidado no meio educacional, como os pais têm reagido diante do bullying, né? Que certamente traz sérias consequências no psicológico das crianças e, com certeza, eles levam até a idade adulta alguns traumas. Então, Tiago, para a gente começar aqui a nossa conversa sobre bullying na escola e como ele tem sido praticado, nós vamos ver primeiro a definição de bullying, né? E aqui nós temos uma definição que diz o seguinte: o bullying ocorre em ambiente escolar e social. Para que o ato seja considerado bullying, ele deve atender a certos critérios. Isso inclui intenção hostil, desequilíbrio de poder, repetição, angústia e provocações, e perseguições psicológicas depreciativas, né? Então, tudo isso nós conhecemos como bullying, né? É claro que o bullying, ele, apesar de ter sido muito debatido aí nos últimos anos, principalmente na última década, é algo que vem sendo praticado há, com certeza, séculos, né? Só que não se tinha esse termo, bullying, né? A gente costumava dizer, na escola, fulano mexeu com ciclano, né? Fulano colocou apelidinhos, né? Não tinha ainda essa visão e esse conceito de bullying. Então, Tiago, como você enxerga o bullying? Qual a sua opinião sobre como o bullying hoje está na sociedade atualmente? Olá, tudo bem? Não, hoje o bullying está frequente, mas apenas é tipo escondido. As pessoas brincam, às vezes a pessoa que está sendo ofendida acha normal, tem medo de falar, se impor, com medo de não ser aceito em grupo, né? Mas ele está bem presente. Com certeza, né? Só de modo diferente, né? É verdade. E nós, como temos um pensamento cristão, né? Nós gostaríamos de, antes de prosseguir com o assunto, ler um verso bíblico que tem tudo a ver, né? Veja só, a Bíblia é um livro que foi escrito há séculos, mas mesmo assim ainda é muito atual, né? Aqui em Salmos, capítulo 1, versículo 1, é um salmo bastante conhecido, primeiro capítulo e o primeiro versículo diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então aqui o salmista ele vem falando que bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que não se assenta junto com os zombadores, né? E a zombaria, né, o escárnio, é um pouco também com relação ao bullying, né? Tem tudo a ver. Então, dando sequência, né? Então agora nós vamos falar um pouco sobre as consequências do bullying, Tiago. A gente sabe que o bullying ele traz sérias consequências tanto para a criança no momento em que ela sofre, como na sua vida adulta pode refletir também medo, frustração, insegurança, enfim, traumas, depressão, inclusive, possivelmente em casos mais graves até o suicídio. Então, como você enxerga as principais consequências do bullying, na sua opinião, Thiago? Quais são as principais consequências que o bullying traz? Algumas delas, como você acabou de dizer, é a questão da depressão, né? Do medo, de você renunciar a várias coisas que você tem vontade de fazer, mas você se sente com medo, né? De alguém estar ali, às vezes você fica naquela paranoia de alguém estar sempre. Às vezes você vê uma pessoa dando risada e você cria na sua cabeça que ela está fazendo hora de você ou zombando de você, como se diz por aí. É meio difícil, né? Esse termo. É verdade, exatamente.
Então a gente conclui que essas consequências elas trazem sérios problemas sociais, né, para o indivíduo, né? Tanto ali naquele meio escolar como futuramente o adulto ele cresce com insegurança, né, de certa forma. E é comum alunos que são vítimas de bullying sentirem medo às vezes de ir à escola, né? Às vezes porque tem um coleguinha que coloca apelido ou até agressão física mesmo, opressão psicológica, o aluno ele fica com medo de ir para a escola e de se socializar, né? Consequentemente, isso vai atrapalhar também nos seus estudos, né? No seu desempenho escolar. Então, essas com certeza são as principais consequências, né? E a depressão é uma doença que às vezes ela é silenciosa, né? Ela tem as suas etapas, né? E é bom a gente cortar, digamos assim, pela raiz o mal, né? Muito bem. Tudo isso pode ser levado para o resto da vida, como nós já mencionamos, os traumas e as inseguranças. O bullying, Tiago, na maioria dos casos, eu creio com certeza, é praticado na escola, né? Onde a criança passa a maior parte do seu tempo ali com outras crianças que não são do seu convívio familiar. Então, na maioria das vezes, o maior problema do bullying não são os alunos e sim os pais. Você concorda com isso? Sim, porque muitas vezes o pai ele não se preocupa em preparar seu filho para enfrentar as diferenças, né? Esse coleguinha mais gordo, coleguinha mais moreno, coleguinha que tem o cabelo mais enroladinho, coleguinha que usa óculos. Muitas vezes a criança não é preparada e talvez os próprios pais dela já sofreram algum tipo de bullying e não conseguiram superar muito bem e estão repassando isso para o filho, né? Infelizmente. Exatamente, infelizmente, né? Porque quando se trata de bullying, a gente tende a olhar, digamos assim, o principal vilão, entre aspas, é a criança que faz o bullying, porque na maioria das vezes são crianças da mesma idade que praticam umas com as outras. Mas por trás daquela criança que pratica bullying, a verdade é que aquela criança que pratica, ela pode ser uma vítima também, né? Ela pode estar fazendo aquilo para fugir de algo que também a intimida, né? Talvez ela faça aquilo para se sentir melhor. Talvez em sua casa ou em qualquer outro lugar ela sofre algum tipo de opressão e quando ela está ali na escola e vê um colega mais frágil, ou um colega um pouquinho mais quieto, digamos mais vulnerável, então ele se acha que naquele momento ele vai usar a sua autoridade ou a sua força física para dominar de alguma forma aquele colega e assim se sentir melhor e esquecer o seu trauma, né? A verdade é que tanto quem pratica bullying como quem sofre o bullying tem algum problema que precisa ser tratado. E os pais eles têm um papel fundamental nessa questão. Porque os pais eles devem orientar os filhos, eles devem acompanhar o seu filho na escola para ver como está o comportamento dele, para ver como anda o seu desempenho, para ver como ele está se socializando com o restante dos alunos. E um detalhe interessante, Tiago, que eu gostaria que você comentasse a respeito, porque às vezes o bullying ele pode não acontecer com a gente nem com quem a gente conhece, mas a gente comum a gente ver outras pessoas praticando. O que a gente deve fazer diante disso? É meio complicado, né? A gente se posicionar, mas posso citar um exemplo que eu vi um dia desse aqui na cidade de Iguatu, no Ceará. Uma moça morena estava com aqueles cabelos afrodescendentes, assim, meio volumoso, né? Aí ela estava caminhando, aí tinha umas pessoas ali pelo centro da cidade. Aí uns homens, tipo assim, olhando, comentando, cochichando. Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei abismado. É o cabelo dela, é o jeito que ela quer, então não tem pra que esse preconceito, né? O pessoal se sente bem daquele jeito, não está afetando ninguém. É triste, mas é uma das realidades que acontece, né? Somente na questão das pessoas morenas, negras, como se diz, né? Sim. Exatamente. E eu achei até interessante você citar essa questão do preconceito, inclusive, só avisando que a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre preconceito, né? Mas está tudo interligado, né? Porque, digamos, aquele aluno que lá no ensino fundamental, quando era criança, praticava o bullying e ele não sofreu nenhuma
enfim, nenhum grau de educação quanto aquilo, ninguém chamou sua atenção, ninguém chamou ele no canto para explicar o quão grave seria aquilo, ele pode se tornar um adulto como esse, preconceituoso, né? Então, está tudo interligado, né? Então, prosseguindo aqui, né? O problema, como nós já citamos, se dá em casa, porque a educação, a gente sabe que a principal educação, ela é dada em casa, né? Porque o costume que você tem em casa, você leva aos outros lugares, né? Daí a importância dos pais estarem bem presentes na educação dos seus filhos. Mas, infelizmente, muitos pais, eles têm ignorado esse assunto, né? O tipo de pessoa que pratica bullying, né? Então, como nós já mencionamos anteriormente, nós também temos que não cuidar somente daqueles que sofrem, mas daqueles que praticam, conscientizando, né? E é interessante que os pais, professores, enfim, os educadores, eles se mobilizem quanto a isso, né? E quando nós vermos também esse tipo de atitude sendo praticada, nós não devemos nos omitir. Porque a partir do momento que nós nos omitimos, dizendo, não é comigo, não é com meu filho, então é problema deles, eles que resolvam. Não. Nós devemos nos mobilizar, porque a partir do momento que nós vemos algo de errado, ainda mais algo tão grave como esse, que traz sérias consequências, e nós não fazemos nada, nós estamos sendo coniventes, nós estamos concordando com aquilo, né? Então é importante que nós, mesmo que não seja com conhecidos nossos, com nossos familiares, que nós sim nos prontifiquemos para se opor contra o bullying, né? Agora vamos falar um pouco sobre o tipo de pessoa que sofre bullying. Tiago, quais crianças, por exemplo, são aquelas que são mais alvo de bullying, na sua opinião? Sim, na minha opinião, primeiramente, as crianças mais gordinhas, as crianças que têm algum tipo de deficiência, essas são eu acho que as principais duas características de crianças que sofrem bastante bullying, né? Sempre o gordinho sofre aquele bullying, né? O deficiente por ter alguma limitação, também a pessoa mais magra, né? Sempre compara ele com algum desenho, né? No caso das meninas, a Olivia Palito, né? Tenta diminuir aquela pessoa, infelizmente. Verdade. Exatamente. Então, digamos que são pessoas que estão, entre aspas, vulneráveis, né? Porque independente do porte físico, independente da cor, independente da condição financeira ou alguma deficiência, todos devem ter o direito de ser protegidos, de assistir a aula em segurança, sem que ninguém lhes atrapalhe, né? Então, realmente, inclusive a gente vai já citar o nosso caso de bullying, né? Porque nós também sofremos bullying na infância, como muitos. E nós vamos contar aqui alguns casos específicos em que nós sofremos bullying, né? E eu me lembro que quando eu era criança, aproximadamente na primeira e na segunda série do ensino fundamental, primeiro, eu sempre fui um garoto muito pequeno e muito magro para a minha idade, né? Por aí você já tira que eu poderia ter problemas, né? Com relação à disputa de briga, essas coisas, né? Eu também, outra coisa que foi determinante é que eu era muito quietinho, muito calado. Inclusive, eu lembro que eu não chegava nem a sair no intervalo. Quando eu chegava na sala de aula, eu me sentava, eu só me levantava para ir embora. O recreio tocava e eu ficava ali na cadeira. Não ia beber água, não ia ao banheiro, porque eu tinha medo. Inclusive, também, eu passei por essa questão de apelido muito, que as pessoas elas não têm noção do quanto isso afeta a autoestima, aprendizado, e a gente cresce com trauma de fato, né? Então a gente precisa ter muita força para superar isso. E quando você é criança, digamos que você vive num mundo onde tudo lhe assusta, né? Quando você ainda não tem uma mente formada, uma personalidade formada, tudo isso influencia. Enfim, apelidos. E eu estudei em 4 escolas no meu ensino fundamental, e uma delas especificamente, digamos assim, que os alunos eles eram uns anjinhos, né? Para não dizer outro nome, né? Então, quando eles me viam ali quietinho, pequeno, aquele rapazinho que não falava nada, eu acho que esses são os alvos principais desses que praticam bullying, né? Então, eu gostaria que você também falasse sobre a sua experiência. Sim, na verdade,
Desde que eu me entendo por gente, o bullying sempre esteve presente desde quando eu me passei a se entender por gente, né? Apelidos, até mesmo apanhava, né? Coisas que até dói em falar, né? Porque só sabe quem realmente passou, não é fácil. Seus colegas, até quando você assim na classe, começar a dar risada de você, como se diz aqui no nosso Ceará, mangar, quer dizer fazer pouco, né? Isso é uma coisa que machuca e só sabe realmente quem já passou ou está passando, né? É verdade, né? Então, você até falou algo interessante, que você citou, que quando você se lembra, você tem um sentimento ruim, né? E é realmente isso, quando a gente volta à fita e lembra daquele momento em que você era oprimido, em que colocava um apelido, eu também fui muito vítima de apelido, não só na escola, mas no meio onde eu estava, onde eu brincava, às vezes, inclusive, evitava, às vezes, brincar, sair por conta disso, né? Por conta dos apelidinhos que eram colocados. E tocando nessa questão de apelido, Tiago, existem muitas pessoas que praticam bullying, mas dizem assim, não, eu só estava brincando, eu só estou brincando, ele é meu amigo, ele não fica com raiva. Você fica com raiva e às vezes ele, para não ficar sem jeito, ele diz, não, eu fico não, mas no fundo ele não gosta. Então, o que você tem a dizer sobre essa questão dos apelidos e bullying ou brincadeira? O que é que você tem a dizer? Na verdade é isso, mas pior ainda são aqueles que tentam lhe defender, mas acaba te colocando para baixo mais ainda do que aquele que está praticando bullying com você, dizendo, o coitadinho, deixa o bichinho. Tipo assim, tentando diminuir, aí você fica sem o que fazer. Se você falar alguma coisa com a pessoa que está te defendendo do bullying, ela vai tipo incentivar a outra que está praticando. Uhum. Aí você fica no fogo cruzado, não sabe o que fazer. Sinuca de bico, né? Como se diz, né? Interessante, né? Então, é claro, existem apelidos, é muito comum as pessoas hoje terem apelidos como sendo um segundo nome, né? Mas é fácil você identificar quando é um apelido pejorativo, um apelido assim muito pesado de algum palavrão ou alguma coisa negativa. Você sente quando a pessoa está desconfortável com aquilo. Então você não precisa nem perguntar para a pessoa, ainda mais constrangê-la em público. Você acha ruim quando eu lhe chamo desse? Não me acha não, esse é meu amigo e tal. A pessoa, na maioria das vezes, ela vai dizer que não acha ruim para ela não perder a graça e para ela não achar que acham ela antipática ou algo do tipo. Mas se você coloca apelido em alguém e percebe que a pessoa não fica muito confortável, então não chame ela por esse nome, né? Então, realmente, essa questão ela é muito delicada, né? Então, a nossa missão é não se omitir, né, também, conscientizar os pais, os alunos também. Os pais, hoje em dia, infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, em meio ao mundo tecnológico, está cada vez mais raro os pais sentarem para terem uma conversa com seus filhos. Você pode pensar, não, mas meu filho é criança, ele não entende. Aí que você se engana, entende sim. Na maioria das vezes, a criança ela tem uma compreensão muito mais acelerada do que um adulto, porque está em fase de crescimento, está em fase de desenvolvimento. Então, os pais eles devem gastar tempo, gastar entre aspas, que na verdade é um bom uso do tempo tal. Você não deve bater em ninguém, você não deve colocar apelidinhos em ninguém, você não deve procurar confusões na escola. E em caso de sofrer algum tipo de confusão, você deve procurar os seus professores. Então, assim, todos vão chegar a um consenso, vão chegar a uma harmonia, né? Porque assim, com conversa, eu costumo dizer que não existe nenhum problema que não possa se resolver conversando, dialogando, né? Então, eu gostaria de só citar antes um artigo que fala a respeito do bullying, que foi escrito aqui pelo Gutenberg Feitosa, né? Até um ponto de vista cristão sobre o assunto. No livro de Salmos, especificamente no primeiro versículo do Salmo, que foi o que nós lemos, fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Entendemos que o problema é a roda.
os assuntos, as intenções, seremos bem-aventurados se não nos deixarem influenciar. Escarnecer é zombar, desprezar e discriminar gratuitamente. Devemos evitar cair nessa cilada, né? Porque é muito comum, às vezes, quer seja na escola, quer seja no trabalho, para a gente se sentir aceito pelo grupo, a gente acaba querendo fazer parte das mesmas ações. Eu vou fazer isso aqui, eu vou zombar também, porque senão eles não vão me aceitar. E aí eu gostaria que você falasse também, Thiago, o bullying, ou o preconceito, no caso, ele é muito praticado no ambiente de trabalho, em ambiente até de faculdade, em ambientes sociais, assim também? Sim, eu vou falar por mim, né? No caso, eu trabalho, né? Assim, é mais um bullying velado, como se diz, como no caso, preconceito contra pessoas negras. É uma coisa que a pessoa finge que não tem, mas nas suas atitudes você nota que elas têm, né? Felizmente, quem nunca foi vítima de, assim, no trabalho, na escola, né? Existe sim, felizmente existe colegas que vê você com um olhar diferente, até insinua que você é capaz de executar alguma tarefa, porque você às vezes tem dificuldade de fazer alguma tarefa que ele manda e às vezes você sei lá, tipo, como se você não fosse capaz, sabe? Aquela outra pessoa ele ensina uma vez, aquela pessoa foi, executou aquela tarefa perfeitamente. Já você, se tiver alguma, principalmente defeito físico, aí e for fazer a mesma tarefa que o primeiro funcionário e não conseguir, do nada eles tiram você e diz que você não vai conseguir, né? Cada um tem seu tempo, né? Exatamente. Então é muito importante, você citou algo interessante, cada um tem o seu tempo. Nós devemos aprender a trabalhar respeitando as diferenças, né? Porque cada um tem uma característica. Vai ter existem características físicas diferentes, características de personalidade. E nós devemos ter sabedoria como cristãos também, e os que não são cristãos também, porque, enfim, nós estamos falando sobre um assunto que engloba toda a humanidade, né, a harmonia. Aprendemos a respeitar as diferenças e se adaptar uns aos outros, né, de forma a se fortalecer. Né? Então, um artigo do Felipe Moura, que ele escreveu aqui sobre bullying, ele dá alguns conselhos. O que fazer quando nós testemunharmos o bullying, quando nós vemos alguém praticando bullying? Primeiro, nós já citamos, não ser omissos, né? Não fingir que não estamos vendo nada. Oferecer carinho e solidariedade, isso é muito importante. Né? Oferecer, mostrar que você está ali, que você é amigo daquela pessoa, mostrar que ela pode contar com você, né, Tiago? E se for você que estiver sofrendo bullying, o que deve fazer, né? No caso, aqueles que sofrem preconceito, ou então os pais que algum filho se queixar. Ore e peça a ajuda do Senhor, em primeiro lugar, né? E também não ter receio, não ter vergonha de pedir ajuda, de falar com os pais, de falar com o professor, de falar com quem for preciso, com amigos, e falar desse problema, né? Porque quando nós desabafamos, quando nós abrimos o nosso coração, nós encontramos muitos braços amigos, né, a nos acolher. Aconselhar-se com alguém. Lembre-se que ter medo é normal e não significa falta de fé. Então, se você tem medo, não se preocupe. Isso não é porque você tem falta de fé. Você não está errando nisso. Ter medo é natural, né, Tiago? Porque ter medo é algo natural do ser humano. Então, não se preocupe se você tem medo. Mesmo tendo medo, enfrente a situação. Né? Então, fica aqui o nosso recado. Então, eu gostaria, Tiago, que você deixasse um recado para os pais, alunos, aqueles que sofrem bullying, aqueles que praticam, como é que nós devemos nos impor diante disso? Eu gostaria que você deixasse um recado aí para o pessoal. Assim, eu acho que assim, só faltou uma coisa nesse vídeo que nós estamos falando. A questão, a gente falou das pessoas que sofrem bullying, de como superar, mas infelizmente nem tudo é perfeito. Existem os danos, né, que causam durante a vida, né? Exatamente. Você pode falar aí qual foi o dano do bullying que causou na sua vida, como você
tentou superar, como você está superando e como você aconselha. Você quer que eu cite o depois eu cito. Assim, um dos principais danos que hoje eu agradeço até a Deus, que com muita fé, com muito envolvimento, a ajuda de amigos também, hoje eu sou uma pessoa mais sociável, mas principalmente quando eu era juvenil para adolescente, eu tive vários problemas. Problema inclusive de timidez. Não que a timidez seja um defeito, entre aspas. É muito comum achar pessoas tímidas, mas por conta da opressão que a gente sofre na infância, você vai crescendo com medo de se expressar em público, com medo de falar, e você acaba deixando passar muitas oportunidades por conta disso, né? Quer seja uma entrevista de emprego, quer seja algum trabalho escolar em que você tenha que se apresentar lá na frente. Então, por muito tempo, eu sofri com essa questão da timidez excessiva, né? Como eu até citei, eu tinha medo até de ir para o recreio quando eu era menor, e aos poucos, com a ajuda de Deus, primeiramente, e de pessoas que me amavam, que me amam, inclusive, eu pude superar isso, né? E é claro, né? Nenhum de nós é perfeito, mas a gente busca a cada dia ser mais próximo do desejo de Deus, né? E agora? Já eu fui um pouquinho diferente. Eu já não tive, assim, apoio nessa questão do bullying. É muito importante você ter apoio familiar, né? Sem sombra de dúvida. Mas, infelizmente, a minha mãe tinha sua limitação, não pôde dar esse apoio. Então, para você ter ideia, o sofrimento era tão grande que me levou até praticar o suicídio. Tomei remédio, fui parar no regional, porque eu já não estava conseguindo mais lidar com tanta dor, com tanto rejeição, com tanta humilhação, chorava de dia e de noite, não conseguia dormir. Aí, com muita, assim, quando não estava mais aguentando, cometer tentativa de suicídio, já não estava mais com tanta força, mas eu decidi procurar uma ajuda. Primeiramente, procurei Deus. Segundo, os psicólogos, que me fizeram mostrar que eu era muito mais do que eu achava que eu era, que eu tinha valor e que eu tinha que me aceitar do jeito que eu sou. Hoje, não é que eu esteja totalmente assim forte, mas eu aprendi muitas coisas que cada dia a gente vai aprendendo mais. Infelizmente, ainda é muito presente na minha vida a palavra bullying, né? Você passar, as pessoas do nada, nem lhe conhece, nunca nem lhe viu, começa a dar risada de você, olha pra você, às vezes, como eu tenho um defeito no olho, abaixa o olho, começa a dar risada, tenta rebaixar, mas isso, infelizmente, é duro, mas a gente tem que se ajudar a gente mesmo, né? A gente tem que tentar superar. Fácil não é, fácil não vai ser. Infelizmente, é a realidade hoje. Infelizmente. Você citou algo muito importante que a gente tinha até esquecido de mencionar, o apoio profissional. É muito interessante, em alguns casos, existir o acompanhamento psicológico, porque, mas eu tenho fé em Deus, sim, mas Deus, Ele quer que nós peçamos ajuda, Ele quer, porque Deus, Ele trabalha em conjunto, né? Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Então, é o apoio psicológico, a ajuda de Deus, a ajuda dos amigos, tudo isso deve trabalhar em conjunto, né? E realmente essas experiências, elas nos traumatizam, mas nós hoje, né, devemos nos mobilizar a cada dia mais para combatermos isso, né? E vídeos como esse que a gente está aqui promovendo é como iniciativa para combater, para conscientizar, para informar. E aqui a experiência de duas pessoas que passaram por isso, né? Algumas pessoas passam mais, outras menos, né? Mas a gente está aqui para informar e dizer, diga não ao bullying. Conscientize as pessoas o máximo que você puder, faça apelos. Se você vê, como nós já citamos, fale, converse, dialogue com as pessoas, para que essa prática, logo mais, ela não venha a ser mais uma realidade na nossa vida, né? Nós temos fé ainda na humanidade, né? De que o ser humano pode se tornar algo melhor. Então, diante disso, nós queremos agradecer a audiência de vocês, né?
Lembrando, você que está assistindo aí no Facebook, vá até o link, vá lá no canal, se inscreva no canal Com Cristo Eu Vou. Nós estaremos dando continuidade a essa série, eu e o Tiago, né? Então, fique com Deus, um abraço. Todos fiquem com Deus e lembre-se, todos contra o bullying, todos juntos seremos mais fortes. Ok? Pense aí. Amém, é isso aí. Até a próxima.